Olá pessoal, eu sou Rafael Santana e estou mais uma vez com vocês aqui no canal Livro na Veia. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês os 13 livros que eu separei aqui da minha estante para serem as minhas próximas leituras. Lembrando que tem dois livros que eu mostrei no vídeo anterior de próximas leituras, são eles o A Garota no Lago e Os Três. Ainda não tem resenha deles aqui no canal, mas estou providenciando, tá? Neste momento eu estou lendo Os Três, e assim que eu terminar a leitura dele, começarei a leitura de A Garota do Lago. Então, eu não fiquei, né? O único livro que eu mostrei naquele vídeo que, infelizmente, não terá resenha é o Toda Luz que Não Podemos Ver. Mas, também, em algum momento desse ano eu vou tentar reler aquele livro. Não vou nem falar com vocês, tá? Quando vocês menos esperarem, se tudo der certo, a resenha aparecerá aqui no canal. Assim eu não vou ficar devendo nenhum livro que eu tenha mostrado para vocês e prometido, entre aspas, resenha aqui no canal, certo? Mas vamos então conhecer os próximos livros físicos que serão lidos aqui para o canal Livro na Veia. Entre essas leituras de livros físicos, haverá também uma ou outra leitura de e-books. Na verdade, não uma ou outra. Na verdade, várias. Porque eu sou assinante do Kindle Unlimited e eu tenho encontrado vários e-books bacanas por lá, vários livros interessantes por lá. Tem vários clássicos bem importantes da editora Antofágica, publicados pela Antofágica, que estão disponíveis no Kindle Unlimited, e eu pretendo lê-los. Tem também vários livros de ficção científica, publicados pela Aleph, que também estão disponíveis no Kindle Unlimited, e também irei ler por lá. E alguns outros livros infanto-juvenis, livros de suspense, principalmente os suspenses da Record. Tem várias coisas lá da Record e da editora Verus. Então, volta e meia também vai aparecer entre esses livros que eu vou mostrar aqui, resenhas de livros em e-book, tá bom? Mas esses que eu lerei em e-book, normalmente eu escolho assim, de repente, de supetão, né? Então eu não vou mostrar quais serão eles aqui, tá bom? Vai ser meio que uma surpresa. Quando você menos esperar, vai ter algum livro aí, diferente dos livros que eu vou mostrar aqui, aparecendo também aqui no canal em resenhas. Já falei tudo que tinha que falar, então vamos agora para os livros que vocês querem ver aqui nesse vídeo, né? Vou começar mostrando o livro Alice no País das Maravilhas. Esse livro aqui, da editora Zahar, é lindíssimo, tá? Ele é todo ilustrado, tem detalhes muito bacanas na edição, é em capa dura, como todos os livros dessa coleção, né, dos clássicos da Zahar. Tem várias ilustrações ao longo do livro, e essa edição aqui vem os dois livros da Alice. Vem o No País das Maravilhas e também o Através do Espelho. Eu lerei, por enquanto, só o Alice no País das Maravilhas, tá? Depois, em algum outro momento, eu leio o Através do Espelho e o que ela encontrou lá, certo? Então, teremos em breve resenha de Alice no País das Maravilhas. O outro livro que eu separei é O Hobbit. Vai ser uma releitura, e eu estou curioso para essa releitura, porque o livro que eu tinha, por muito tempo, né? O único exemplar que eu tinha de O Hobbit, era uma outra edição publicada pela Martins Fontes, com uma outra tradução. E eu já vi um vídeo da Tatiana Feltrin, muito tempo atrás, ela criticando a tradução, as novas traduções dos livros do Tolkien, né? Através da editora HarperCollins. Eu não vou comparar uma tradução com a outra, mas eu tenho algumas memórias, né, algumas lembranças de como era o texto na outra edição, né? Vamos ver aí se está tão discrepante a diferença da tradução da Martins Fontes para a tradução da HarperCollins. Mas eu acredito que não seja assim algo tão incômodo, né, para quem consumia esse livro na outra versão, na outra tradução, né, em vez dessa. O que eu sei é que essa edição está lindíssima, tá? Eu já mostrei ela para vocês aí em um outro vídeo. Tem ilustrações, o tamanho da fonte é muito bacana, e eu estou super ansioso para reencontrar esses personagens e essa história, certo? Então também teremos em breve resenha de O Hobbit aqui no Livro na Veia. O outro livro que teremos também em breve por aqui, comentários sobre, é O Sobrinho do Mago, do C.S. Lewis. Também já ouvi comentários aí a respeito da tradução. Um inscrito, por exemplo, disse que a HarperCollins mudou os nomes de alguns personagens. Eu vou citar na resenha, e tentarei ler, né, durante... Ah, aqui, ó, um detalhe, né, que um inscrito comentou é que o Digory agora é chamado de Gregório. Não é uma mudança assim que me incomode tanto, mas eu gostava de chamar o personagem de Digory, que é o nome original, né? E dizem que tem questões pessoais do C.S. Lewis, né, envolvendo alguns nomes aqui de personagens. Eu vou ver, tá?
Vou comparar com a edição da Martins Fontes que eu tenho para ver quais eram os nomes originais, tá? E aí, na resenha, durante a leitura eu vou usar os nomes que estão aqui para eu não ficar me confundindo, mas na resenha eu citarei os nomes originais, tá bom? Para quem leu esses livros com uma outra tradução, não ficar meio pensativo assim, de quem que ele tá falando, né? Mas também farei essa ressalva no vídeo da resenha de O Sobrinho do Mago, tá? O outro livro que eu separei é uma distopia, um dos maiores livros de distopia já publicados no mundo. Isso se chama Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Acho que é assim o nome dele. Esse autor tem diversos livros e eu ainda não li nenhum livro desse autor. É a primeira vez que eu terei contato com ele, com Fahrenheit 451. Já assisti a um filme bem antiguinho, né? Uma adaptação bem antiga. Vamos ver então, né? E também já fiz um trabalho, onde eu li um resumo do livro durante um trabalho de produção textual. Eu lembro desse trabalho que eu fiz no ensino médio. Como a biblioteca da minha escola na época não tinha o livro em si, o exemplar em si, e uma escola pública, nenhum professor vai exigir que um aluno compre o livro, né? Para fazer um trabalho e fim de papo. Então, em vez dela disponibilizar o livro, ela disponibilizou na época um resumo do livro. Então eu sei mais ou menos a história, mas lendo o livro será muito melhor, né? Pra gente se aprofundar em questões que às vezes eu não tenho conhecimento. Então é isso. Teremos em breve a resenha de Fahrenheit 451. O outro livro que eu separei é uma leitura que eu também quero fazer há muito tempo, mas nunca corri atrás de comprar o livro. Resolvi essa questão há pouco tempo. E teremos então a leitura em breve aqui para o canal do livro O Livro do Cemitério. Eu ia falar O Jardim do Cemitério, não sei porquê. Do Neil Gaiman. Se você já leu esse livro, diga aí nos comentários se essa leitura vai me envolver. Eu não sei porquê, mas a sinopse desse livro mexe bastante comigo. Eu sempre... Sabe aquela sinopse que te fisga, mas você nunca comprou o livro, mas ainda fica com ela na memória? Pensando assim, um dia eu vou ler esse livro. É o caso desse daqui. Então, em breve teremos comentários sobre esse livro por aqui no canal também. Outro livro que passa aí por essa questão também, de ler a sinopse, me apaixonei, mas ainda não tinha lido o livro, é A Casa Assombrada, de John Boyne, o mesmo autor de O Menino do Pijama Listrado. É um livro de terror, que acho que é o primeiro e único livro de terror que ele escreveu, mas o John Boyne é muito bom com histórias que se passam em outras épocas, né? Com ficções históricas, no caso. É uma clássica história, até onde eu lembro da sinopse, é uma clássica história de casa assombrada. Não lembro agora se é uma babá ou se é uma governanta que vai trabalhar nessa casa e terá que lidar com algumas questões, né? Nada agradáveis naquele novo lar. Mas está aqui. Em breve conversaremos sobre esse livro, certo? Espero que ele seja bastante assustador. O outro livro que eu separei é a sequência de um livrinho que eu já fiz resenha aqui no canal, que gostei bastante. Um livro infanto-juvenil que se chama Os Últimos Jovens da Terra. Esse segundo volume se chama A Marcha dos Zumbis, certo? O nome da série é Os Últimos Jovens da Terra, mas do livro 2, no caso, é A Marcha dos Zumbis. Ele é um livro muito bacana para iniciar jovens leitores na leitura. Se você tem algum filho, alguma filha que não gosta de livros, mas que, sei lá, gosta muito de desenhos animados, de videogames, esse livro é bacana porque ele é todo ilustrado. Ele tem várias ilustrações muito legais dos personagens, das situações. É quase uma história em quadrinhos, só que em vez de balões, a gente tem as narrações, né? Os textos. Eu espero que essa edição aqui não tenha tanto problema de revisão, tá? Como a edição do primeiro livro teve. Olha que bacana esse personagem. Deve ser um personagem novo, pelo visto. O Homem-Monstro. Então, em breve, conversaremos também sobre A Marcha dos Zumbis, o segundo volume da série Os Últimos Jovens da Terra. O outro livro que eu separei também é uma aventura e fantasia infanto-juvenil, chamada Zachary Ing, ou Ing apenas. Não sei se é Ing ou Ing. Escrito por Shiran J. Zhao. Eu gostei bastante da sinopse desse livro. Ele poderia ter ilustrações? Poderia, né? Acho que faltou aí esse detalhe a mais para dar um tchan no livro, né? Ainda mais sendo um livro infanto-juvenil. Mas vamos lá, vamos ver o que essa história
com inspirações nas mitologias, né, da China, nos reservará, certo? E agora vem as leituras mais adultas, digamos assim, que eu farei aqui no canal nos próximos dias, nas próximas semanas. Temos o próximo livro da Agatha, que será lido aqui para o Livro na Veia, que se chama Assassinato no Campo de Golfe. Ele é o terceiro livro de suspense, então, e mistério, escrito pela Agatha. E é o terceiro que teremos que ler para o nosso projeto de leitura das obras da Agatha Christie, certo? O outro livro que eu separei, e que a sequência dele foi lançada há pouco tempo pela editora Arqueiro, é A Empregada. Tem gente que odeia esse livro, tem gente que ama. Vamos ver qual vai ser a minha opinião a respeito dele, né? É uma coisa assim bem estranha, né, até, né? Ter tanta gente que acha ele extremamente fraco e ter tanta gente que acha ele incrível. Vamos ver quem é que está com a razão. Teremos então em breve comentários sobre A Empregada aqui no canal. Outro livro que eu li na época em que eu trabalhei numa livraria. Era bom que no horário de almoço eu sempre corria para comer. Normalmente eu como bem devagarinho. Eu, né, gosto de degustar a comida. Mas quando eu trabalhava na livraria, eu almoçava bem rápido, assim, comia bem, né, apressadamente, para poder pegar um livro lá no estoque e ficar lendo durante o meu tempo de almoço. Lá embaixo na loja a gente não podia ficar lendo assim direto. A gente folheava, né, umas páginas aqui, outras ali, quando a loja estava sem clientes e tal, e não tinha nada exatamente específico para fazer. Mas leitura mesmo a gente só podia fazer na hora do almoço. Não podia levar para casa também nenhum exemplar, tinha que ler só na loja. O que a gente levava era apenas as cortesias, que as editoras deixavam lá. Algumas, tá? Não todas. E eu lembro de ter lido esse livro. Eu lembro também que na época eu achei ele um pouquinho chato. Estava gostando, mas sabe... É tipo um filme que você vai vendo e você pensa assim, se cortasse essa cena aqui, essa cena colar, se acelerasse esse momento aqui, se tirasse esse personagem aqui, ia ficar melhor? Era mais ou menos assim as minhas opiniões sobre o jogador número 1 durante a minha primeira leitura do livro, né? A primeira edição publicada aqui no Brasil foi lançada pela Leia, uma editora que não existe mais, acho que só e-books que estão disponíveis ainda aí para venda. Depois a Intrínseca relançou o livro com essa edição belíssima, em capa dura. E eu adquiri os dois livros, esse daqui e a sequência, que se chama O Jogador Número 2, em uma feira de livros, em um shopping aqui de São Gonçalo. Se eu não me engano, estava R$40 os dois livros juntos. E o preço dele no dia em que eu adquiri era mais ou menos 50 e poucos reais na Amazon. Então eu, quando vi, né, tive que comprar. Falei, é agora, é agora. Então, relerei o livro, tá? Não sei se a minha opinião se manterá ou se estará diferente, né? Lembrando que na época que eu trabalhei na livraria foi em 2015, por aí. Então já faz no mínimo 8 anos que eu tive contato com esse livro pela última vez, né? Então, talvez a minha cabeça agora esteja bem diferente do que era naquela época, né? Veremos. Tem também o filme do Steven Spielberg, que apesar de ter algumas diferenças bem gritantes em relação ao livro, eu gostei do filme. É porque filmes assim com muitos efeitos especiais e efeitos especiais bem elaborados, bem produzidos, né? Incríveis, como o desse filme, O Jogador Número 1, me mexem bastante comigo, né? Me conquistam. Então, acho que eu não liguei muito para a história e mais para o visual do filme. Teremos então em breve resenha de Jogador Número 1. O outro livro que eu separei para ler é Eu Sou o Mensageiro, um outro livro que eu gostei bastante quando li pela primeira vez, tanto que eu li na livraria e eu tive que comprar quando eu encontrei ele por um preço super bacana na Americanas. Eu falei, é agora que eu vou comprar esse livro. Só que eu comprei e nunca reli. Só comprei assim pra ter mesmo, né? Pra mim, caso eu quisesse ler de novo. E é o que eu farei agora aqui pro canal para conversar sobre ele com vocês, tá? O primeiro capítulo desse livro é hilário. É um dos primeiros capítulos de livros que eu mais gosto, assim, dos livros que eu já li ao longo da vida. E o autor dele é Markus Zusak, ou Zusak, que também é autor de A Menina que Roubava Livros. E um outro livro, que eu não vou saber agora o nome, não vou lembrar agora, mas é o mais recente dele, que eu tenho em e-book. Verei se mais pro futuro eu separo ele para ler também.
Por último, nos 13 livros físicos que eu separei aqui para serem as próximas leituras do canal, temos O Iluminado, que é o próximo livro nessa sequência, né, de livros publicados pelo King. É o terceiro livro dele lançado e será o terceiro livro dele lido aqui no canal, certo? Esse reflexo do ring light tá atrapalhando aí. Vou deixar assim. Eu gostei bastante desse livro, também li ele enquanto eu estava na livraria, porque ele sempre foi caro. Os livros do King sempre foram caros, na minha opinião, né? E eu não comprei na época, né? Apenas se tinha lá na livraria e você podia ler, eu li lá. E gostei bastante do livro. O filme eu já assisti, acho que pelo menos umas 4 vezes ao longo da vida. É um filme que me assombra em alguns momentos, né? Eu gosto tanto do filme e gostei também da leitura do livro. Eu li uma única vez, procurarei também o filme para rever e vou comparar, né? Para ver qual dos dois que me encantam mais. Uma coisa que eu com certeza detesto no filme é a Wendy, a esposa do Jack, que é o camarada lá que, né, vai, né, despirocar. Ela no filme, até onde eu lembro, né, porque também já tem alguns anos que eu vi pela última vez, quando eu ainda tinha TV por assinatura, eu lembro que ela era extremamente chata, era extremamente apática e só vivia gritando e fazendo cara de horror e tal. E no livro ela é bem mais, né? Ela se impõe mais, ela é mais corajosa, digamos assim. E o final do livro também é diferente do final do filme. Na verdade, o final do filme que é diferente do final do livro. Veremos então o que vou achar dessa releitura, certo? Então é isso, pessoal. Esses são os 13 livros que eu separei aqui da minha estante para serem os próximos livros lidos aqui no Livro na Veia, certo? Se você gosta desses livros, se já leu, ou se quer conhecer mais a respeito deles para saber se valerá a pena ou não adquiri-los, apesar de que a minha opinião em nada é a mesma coisa, tá? Não decidam uma compra ou uma leitura através da minha opinião não, tá? Às vezes eu posso não gostar e você pode adorar, certo? Um determinado livro. Mas, se você tiver curiosidade em saber mais antes de adquirir, ou de desistir de adquirir, né, fica a seu critério, não perca as resenhas desses livros que virão em breve aqui no canal, tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui, que já deixou o seu like, que já se inscreveu aqui no Livro na Veia e que também vai compartilhar com seus amigos que também adoram livros esse vídeo, para que eles saibam o que esperar do Livro na Veia nas próximas semanas. A gente se vê então nos próximos vídeos do canal. Tchau!